Olá a todas e todos, aqui é o professor Célio Melilo e hoje o vídeo é sobre mudança de base em logaritmos. A gente vai começar a aula de hoje com um exemplo que vocês, a partir da definição de logaritmo que vocês já conhecem e das propriedades também, vocês já conseguem fazer. Vamos, por exemplo, calcular o logaritmo de 256 na base 64. O cálculo direto disso, né? A gente iguala o log de 256 na base 64 a x. Esse x é tal que 64 elevado a x tem que dar 256. A gente tem uma igualdade aí que se a gente escrever tanto 64 na base 2, que é 2 a sexta, quanto 256 na base 2, que é 2 elevado a 8, a gente reescreve como uma igualdade entre duas potências de base 2. Como aqui a gente tem 2 elevado a 6 elevado a x, a gente pode multiplicar os expoentes, que isso aqui é uma potência de potência. Então nós estamos falando que 2 elevado a 6x é igual a 2 elevado a 8, de forma equivalente. 6 elevado a x tem que ser igual a 8, ou seja, o x ele vale 8 sextos ou 4 terços. Mas aí, eu queria mostrar para vocês aqui uma curiosidade, a princípio. O log de 256, esse mesmo 256 aqui, na base 2 vale 8, pois o 2 elevado a 8 dá 256. O log de 64, esse mesmo 64 daqui, na base 2 dá 6, porque 2 elevado a 6 dá 64. Esse 8 e esse 6, olha aqui, 8 e 6, eles apareceram aqui e apareceram aqui. Por enquanto, vamos deixar isso como uma coincidência. Outro log que a gente consegue calcular de 256 com certa facilidade é o log de 256 na base 4. Ele vale 4, porque 4 elevado a 4 dá 256. E o log de 64, de novo esse 64 aqui na base 4, dá 3, porque 4 elevado a 3 dá 64. Bom, tá de novo aqui o 4 e o 3, que aparecem aqui também aparecem aqui. E aí a pergunta, será que é só coincidência? Ela começa a ficar estranha e ser respondida simplesmente assim, né? Ah, deve ser coincidência. Mas de onde veio esse 2? De onde veio esse 4? Qual que é a relação entre esses 8 sextos ou 4 terços com 8 sobre 6 ou 4 sobre 3 que a gente está vendo aqui? A gente vai explorar isso a partir de agora. Vamos imaginar que a gente tem que calcular um logaritmo de um número a numa base b, que esse logaritmo vale m. Não sei quem é a, não sei quem é b. Mas uma coisa eu posso escrever. O logaritmo de a na base 2, também não sei o valor dele, eu vou chamar de x. E o logaritmo de b na base 2, também não sei o valor dele, eu vou chamar de y. Baseado nessas igualdades, então eu vou ter que o a, esse mesmo a aqui, ele vale 2 elevado a x. E esse b vale 2 elevado a y. Não sei quem são x e y, mas sei que a e b em função de x e y valem isso aí. O m, então, que é log de b na base, desculpa, log de a na base b, eu posso reescrever assim, como log de 2 elevado a x, que é o a, na base 2 elevado a y, que é o b. Baseado nas propriedades de logaritmo que vocês já conhecem, eu posso pegar o x aqui, que é o expoente do logaritmando, e passar ele como multiplicando o logaritmo aqui por fora. E o próprio y, que é expoente da base, ele pode também vir para fora, só que vem 1 sobre y para fora, né? Assim a gente também conhece essa propriedade. E log de 2 na base 2, isso aqui, vale 1. Então o m ele é simplesmente x sobre y. Então, o fato de lá atrás um log ter dado 4, outro ter dado 3, e aí o logaritmo original era 4 terços, não é coincidência. De fato, se m, que é o logaritmo de a na base b, se você conhecer o logaritmo de a na base 2 e dividir pelo logaritmo de b na base 2, você vai obter o nosso valor de m, o nosso logaritmo de a na base b que a gente estava procurando. Parece uma coisa muito tirada do nada.
principalmente esse 2. Mas olha que interessante, esse 2 não foi utilizado em momento algum. Quando a gente escreveu aqui o log de A na base 2 e o log de B na base 2, se eu tivesse feito o mesmo raciocínio com base 3, ia ter funcionado. Só que aqui ia ser 3 elevado a x, 3 elevado a y, e aqui daria log de 3 na base 3. Ia desaparecer. Se fosse base 5, se fosse qualquer base, esse número teria sumido. E o que importaria no final das contas? Que eu ia ter o log de A nessa base qualquer, dividido pelo log de B nessa base qualquer, e isso eu posso provar algebricamente também. Dado o log de A na base B valendo m, eu posso escolher uma nova base, pode ser o mesmo valor de A, o mesmo valor de B, um valor novo, desde que respeite as condições de existência do logaritmo. Eu escolho uma base C qualquer e considero que o log de A na base C e o log de B na base C são conhecidos. Então, o A vai valer C elevado a x e o B vai valer C elevado a y. Isso aqui está um pouco repetitivo, porque é o mesmo processo que eu fiz com a base 2, mas eu só estou reescrevendo esse processo para vocês verem que, no final das contas, eu vou chegar em x sobre y vezes log de C na base C, que é 1. Portanto, o m vai ser a divisão do x pelo y, ou seja, a divisão do logaritmo de A na base C pelo logaritmo de B na base C, seja a base que for. E olha o ganho que eu tenho com isso. Eu posso não conhecer o log de A na base B, mas se eu conhecer o log de A e o log de B numa outra base comum, eu descubro pela divisão desses dois logs o valor do log que eu estava procurando. Isso enriquece para mim demais a minha gama de logaritmos que eu sou capaz de calcular, por exemplo, utilizando a calculadora. Se vocês pegarem uma calculadora científica, ela vai ter uma tecla log que não fala em qual base. Ela simplesmente calcula logaritmos decimais. Então, como é que eu poderia calcular, utilizando a potencialidade da calculadora, que é calcular logaritmos decimais de números quaisquer? Como é que eu poderia calcular, por exemplo, um valor desses aqui, log de 35 na base 8? Eu não sei calcular isso direto na calculadora, mas eu posso calcular tanto o log decimal de 35 quanto de 8. O log na base 10 de 35 e o log na base 10 de 8. Eles valem, respectivamente, 1,544 e 0,903. Aproximadamente, são números irracionais, aí tem mais casas, mas com uma aproximação de 3 casas vai dar para entender onde eu quero chegar. Calculando esses dois logaritmos na calculadora, eu sei que a divisão deles, 1,544 dividido por 0,903, que vai dar 1,710, é o logaritmo de 35 na base 8. Ou seja, 8 elevado a 1,710, aproximadamente, né? Falei por conta da aproximação aí na casa dos milésimos, vai dar 35. Então, o logaritmo decimal, ele salva a minha vida quando eu uso a mudança de base. E tem uma outra tecla na calculadora, normalmente ela fica até junto com a tecla de log, que é uma tecla LN. Ela também é uma tecla de logaritmo. LN é o logaritmo natural, ou logaritmo neperiano de um número. Essa tecla, ela calcula o logaritmo em uma base que é indicada pela letra E, e esse número, que é irracional também, mas aproximadamente ele vale 2,7, é chamado número de Neper, que desenvolveu um estudo bem vasto sobre esses logaritmos e sobre exponencial. E o número de Neper, quando ele está na base do logaritmo, você não precisa escrever, você pode usar esse símbolo LN. Então, assim como qualquer outra base, você pode fazer a mudança de base também para a base natural, também para o número de Neper. E se você fizer isso, o cálculo de logaritmo também vai funcionar da mesma forma que funciona nos logaritmos decimais, vai funcionar também mudando a base do logaritmo para logaritmos naturais. Veja bem, o logaritmo natural de 35 é aproximadamente 3,555 e o de 8 é aproximadamente 2,079. Se a gente dividir, a gente vai encontrar
o quociente 1,710, que é, da mesma forma que a gente já tinha concluído, é o expoente ao qual eu tenho que elevar o número 8 para o resultado ser 35. Então, a mudança de base na calculadora, você pode fazer ela tanto para a base decimal quanto para a base natural, utilizando as teclas log e ln, respectivamente, que você chega no mesmo lugar. Você pode também utilizar qualquer outra base. Eu estou enfatizando as bases 10 e a base E, porque são recursos que você pode encontrar na calculadora. E assim você usa ela para usar a calculadora para encontrar qualquer logaritmo de qualquer número em qualquer base, utilizando essa propriedade de mudança de base. Mas não só para isso serve a mudança de base. Vocês vão desenvolver bem mais esse estudo. E uma das coisas que a gente pode utilizar a mudança de base é lendo a igualdade no sentido oposto do convencional, porque normalmente a gente entende a igualdade da esquerda para a direita, mas igualdade não tem sentido, né? A igualdade ela é reflexiva. A gente pode olhar na forma de um quociente de dois logaritmos, a gente pode transformá-lo em um único logaritmo, desde que esse quociente seja entre dois logaritmos de mesma base. Porque se a gente lê log de 125 na base 5 e quer desmembrá-lo, isso é a mesma coisa que o log de 125 em qualquer base, dividido pelo log de 5 nessa mesma base que a gente escolher. Vale para a base 6, vale para qualquer outra base. Então, o que eu tenho aqui, e não vamos confundir com logaritmo de um quociente. Aqui eu estou falando do quociente de dois logaritmos, ambos na mesma base. A isso aqui eu posso desfazer o desmembramento da mudança de base e concentrar isso aqui num logaritmo só. Inclusive, a gente sabe o resultado. O log de 125 na base 5 é 3. Olha que o log de 125 na base 6, eu não faço a mínima ideia desse valor, porque 6 elevado ao quadrado é 36, elevado ao cubo é 216. Então é alguma coisa entre 2 e 3. E já o log de 5 na base 6, 6 elevado a 0 é 1, e 6 elevado a 1 é 6. Então eu estou falando de alguma coisa entre 0 e 1. Mesmo não sabendo o valor desse número e não sabendo o valor desse número, a razão entre eles eu sei que vale 3, justamente porque o log de 125 na base 6 dividido pelo log de 5 na base 6 pode ser reescrito como log de 125 na base 5. Então, para desenvolver mais essas ideias sobre a mudança de base de logaritmo, agora juntando com todas as propriedades que vocês já conhecem, eu sugiro fazer os exercícios. Na aplicação deles que vocês vão conseguir entender melhor ainda essa ferramenta dos logaritmos. Bons estudos para todas e todos e até a próxima. Um abraço.